terrorista, não é os palestinos que estão brigando não, queridos. É um grupo terrorista que está ali na Palestina ali, guerreando contra o povo de Israel, um grupo terrorista, uma coisa terrível, queridos. Eu vi um vídeo ali que eles jogavam bola com a cabeça de pessoas, que eles degolavam ali. Os terroristas fazem isso, o grupo islâmico ali, daqueles países ali, na Palestina ali, que comanda ali a Palestina, não mais. Então eles estavam ali jogando bola com a cabeça. Isso, eles dizem seus inimigos. Eles degolam e ficam jogando bola com a cabeça dos inimigos ali, meu Deus. Que situação. E aquele povo diz ali que está do lado da justiça, defendendo o terrorismo aqui na terra, meu Deus. Eu já falei várias vezes aqui dessa questão, dessa religião islâmica, que tem se espalhado no mundo inteiro. E a tendência, segundo eles, os idealizadores dessa religião, é que ela conquiste o mundo inteiro. Conquiste o mundo inteiro. Não vai ficar país nenhum sem ser conquistado pelo islamismo, segundo a religião deles, segundo o que eles professam. E ensinam as mulheres a ter mais de 10 filhos. Enquanto nós temos 2, e se escapar temos 3 filhos. Mas eles ensinam ali, na religião deles, que as mulheres têm mais de 10 filhos. Se puder ter 10 filhos, é bom, é ótimo, porque ali vai se expandir ali a população islâmica aqui no mundo inteiro. Enquanto isso, decresce ali o número de pessoas ali que professam a fé cristã aqui na terra. Vai diminuindo, e aumentando o islamismo no mundo inteiro, meu Deus. Segundo as estatísticas, eles dizem que isso, depois da religião maior que existe no mundo, que é a religião católica, existem agora os islâmicos também, que são das maiores religiões do mundo, que está passando do catolicismo já no mundo inteiro. O islamismo está passando dos catolicismos já está passando. Já está ultrapassando, conquistando o mundo inteiro. Não é fácil, querido, mas nós estamos aqui pregando o Evangelho. O Evangelho é do povo de Deus, é o povo cristão aqui na terra que proclama Jesus Cristo Salvador, as boas novas de salvação. Não proclamamos ao Corão aqui, proclamamos a Bíblia Sagrada, o livro santo sagrado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, 66 livros. Não proclamamos ao Corão, não, queridos, porque é um livro maldito. Foi ali, segundo o nome, foi a revelação do anjo Gabriel. Quando nós lemos a Escritura Sagrada do apóstolo Paulo falando, se alguém pega outro evangelho, que não seja esse que eu vos proclamo, sejais anátema. E se até o anjo do céu descesse a essa terra e proclamasse o evangelho, sejais anátema. Então nenhum anjo do céu poderia proclamar outro evangelho, não, queridos. Só o Espírito Santo de Deus foi autorizado pelo Senhor Jesus Cristo. Inclusive esse livro do Apocalipse, que nós vamos aqui trazer essas passagens gloriosas do Senhor. Quem foi que revelou essas passagens? O Senhor Salvador Jesus Cristo, a João ali, querido, o apóstolo João. Foi a revelação de Jesus Cristo a João, queridos. Ninguém pode revelar o Evangelho aqui. O anjo aqui na terra não pode revelar o Evangelho, depois de ser escrito aqui na terra. Se torna maldito. O único autorizado a proclamar o Evangelho na pessoa do Salvador, Jesus Cristo, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eles são autorizados a instruir-nos, a ensinar o Evangelho. E ele encerrou no livro do Apocalipse. Ele diz que não poderia acrescentar mais nem tirar mais do que já está escrito. No livro do Apocalipse não pode acrescentar mais nada. Acabou-se. A história é essa. Vamos nessa passagem no final do livro do Apocalipse, quando ele diz que não pode acrescentar nem tirar mais nada do que já foi escrito.
2 e diz assim, o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome da graça, da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas, diz certamente, cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Glória seja, então ninguém pode acrescentar nem tirar nada do que já foi escrito nesse evangelho, queridos. É isso, eu não posso fazer outro livro aqui e dizer que é um evangelho, e dizer que é a escritura sagrada. Não existe outro livro autorizado aqui na terra a não ser a escritura sagrada, o evangelho, a Bíblia sagrada. E nós possamos proclamar o evangelho para que você possa crer em Jesus Cristo e aceitá-lo como Salvador da sua vida, porque ele diz que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o evangelho é assim, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é um livro escrito por homens, simplesmente não, queridos. Foi preciso a inspiração do Espírito Santo de Deus. Não é escrito aqui da mente, da cabeça, da revelação de um anjo, não pode, queridos. Foi a revelação de Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia Sagrada é um livro santo e sagrado. E nela nós podemos ter a nossa vida. Temos uma direção, temos uma bússola que nos mostra o caminho do céu. A Bíblia Sagrada, não tem outro livro que tem uma inspiração sagrada, inspiração de Deus, a não ser a Bíblia Sagrada, queridos. Só a Bíblia Sagrada é autorizada a nos dirigir até o céu de glória. Só a Bíblia Sagrada nos mostra o caminho do céu. Não existe outro livro autorizado aqui na terra, queridos. Não adianta eu me inventar, só esse livro. A Bíblia Sagrada que nos dirige, nos mostra o caminho do céu. Nos fala desse caminho glorioso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a não ser por Jesus Cristo. Esse é o caminho da salvação, queridos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas as palavras do Mestre, nos revelando ali a João, eu estava ali na ilha de Patmos, encarcerado, por causa do Evangelho, por causa de proclamar as boas novas de salvação. Estava encarcerado na ilha de Patmos, mas estava recebendo a revelação de Jesus Cristo para as suas vidas, e falando das últimas coisas que nós estamos nesse processo das últimas coisas, e estamos nesse dia glorioso da volta de Jesus Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor. A terra da Babilônia, a alegria e triunfo dos céus. E depois dessas coisas, eu vi no céu como uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória, e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra, com a sua prostituição, das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Os 24 anciões e os 4 animais postaram-se e adoraram a Deus, assentados no trono, dizendo amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão,
e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizias, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se apontou, vinda está aí as bodas do Cordeiro, porque a sua esposa se apontou. E a esposa que ele se refere à igreja do Senhor aqui na terra, de todos aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador de suas vidas. Regozijemos e alegremos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Nós nos encontraremos com o Senhor nas bodas do Cordeiro, é o casamento celestial, onde a esposa vai encontrar com o seu noivo. Nós, como a esposa de Cristo, vamos encontrar com o noivo nas bodas do Cordeiro. Glória seja dada ao nome do Senhor. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Eu lancei-me a seus pés para adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Olha, João queria se ajoelhar ali diante do anjo do Senhor, que os escritores dizem se tratar de Jesus Cristo. Ele se apresentava ali como anjo do Senhor e ele queria se ajoelhar diante ali de Jesus Cristo, do Senhor, o anjo do Senhor, que apresentava ao Senhor Salvador Jesus Cristo ali, diante de João ali, e queria se ajoelhar, e ele disse, não se ajoelhe diante de mim, porque eu sou conservo teu, represento aqui Jesus Cristo, sou conservo teu, mas você não pode se ajoelhar diante de mim. Nós nem podemos nos ajoelharmos diante de anjos, nem diante de qualquer criatura aqui na terra, criada por homens aqui na terra, nada criado, anjos aqui na terra, não podemos nos ajoelhar. Se o próprio João, professor, o Senhor diz ali para João, não faça isso, não faça isso. Lancei meus seus pés para adorar, mas ele disse, olha, não faças tal, sou teu conservo de teus irmãos que tem o testemunho de Jesus, que tem o testemunho de Jesus, testemunhando Jesus ali, queridos, naquele encontro ali que ele esteve ali com João, o anjo do Senhor ali testemunhando Jesus Cristo. Essa revelação de Jesus Cristo, essa escritura do Apocalipse foi recebida, revelada por Jesus Cristo a João, o apóstolo João. Ele dizia, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então estava ali sendo revelada através de Jesus Cristo essa profecia. O livro do Apocalipse, estamos aqui, queridos, falando dessa passagem gloriosa, que fala da vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Então esse momento aí, desse processo que acontecerá na terra, futuramente vai acontecer essas coisas. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chamava era a Palavra de Deus. E seguindo os exércitos que há no céu em cavalos brancos, e veio subir fino, branco e puro. Isso tudo representando ali, falando da vida de Jesus Cristo essa terra. Ele descrevia ali, o Senhor descrevia a João, olha, é dessa forma, a minha presença, a minha volta a essa terra.
eu vou voltar essa terra, eu vou buscar a igreja para as bodas do Cordeiro, eu vou buscar a minha igreja, a minha noiva, eu vou buscar a minha esposa aqui na terra para a boda dos Cordeiros. Vai chegar esse dia glorioso, João. Os exércitos do céu, os anjos do céu seguindo, queridos. Lá no céu, em cavalos brancos, veio subir o filho branco puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com elas nações. E ele as regerá com vara e ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagado vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito: este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem é esse, queridos? Senão o Senhor Salvador Jesus Cristo ali, falando da sua volta a essa terra, desse dia glorioso, para nós nos encontrarmos com ele na boda do Cordeiro. Glória seja dada em nome do Senhor. E vi o anjo que estava no céu e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do véu do céu: vinde e agitai-vos a ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e do que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e céus, pequenos e grandes. E vi a besta e o rei da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com quem enganou-se que recebeu o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Mas ele fala aqui, queridos, da derrota da besta. A besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com quem enganou-se que recebeu o sinal da besta e adorar a sua imagem. Então, nesse dia, nesse processo em que a humanidade estará envolvida ali com o falso profeta, ele fará sinais e maravilhas aqui na terra que enganariam até os escolhidos, queridos. Por incrível que pareça, ele pode enganar até os escolhidos. Os milagres e maravilhas que ele fará aqui no teu falso profeta. Mas está dizendo aqui na palavra de Deus que ele vai ser derrotado. O Senhor vai derrotar ele. Vai derrotar o falso profeta que profanou aqui, querido, o Evangelho. Que falou tantas coisas aqui. Não é diferente do que Jesus ensinou. Não é fácil. Hoje estamos vendo aí no mundo inteiro. Nos Estados Unidos da América, onde era o berço do Evangelho, onde os missionários saíram para as nações para proclamar as boas novas de salvação. Quando você chega numa nação dessa e você entra em uma igreja daquela ali, que você fica decepcionado com o número de pessoas naquele ambiente ali. Parece que não tem mais ninguém nas igrejas ali, nos Estados Unidos da América, queridos. Aí quando você chega nos templos, tem prosperidade. Templos faraônicos, parece um coliseu. Uma arena ali, onde chega a encher aquela arena ali de multidão de pessoas ali, crédulas, naquele líder ali religioso, onde ele prega a prosperidade ali nos Estados Unidos da América. Só essas pessoas estão tendo sucesso ali nos Estados Unidos. Mas se você encontrar a igrejinha, né, simples ali, humilde, você vai ver ali aquela quantidade de pessoas mirrada, querido, uma coisa vergonhosa ali nos Estados Unidos da América. Uma coisa ali, uma quantidade de pessoas mirrada naquela igreja nos Estados Unidos da América. Meu Deus, que situação daquele país, dos Estados Unidos, onde era o berço dos missionários. Mas eles estão em escassez, querido, uma vergonha, querido. As pessoas estão dando mais valor à prosperidade. Quando se pega ali que a pessoa vai ser rica, milionária, e palavras agradáveis, que
massageia o nosso ego. E esses líderes ali desse país, dos Estados Unidos da América, dos líderes da prosperidade, eles falam palavras maravilhosas que agradam as pessoas, o intelecto, que agrada as pessoas, o ego das pessoas. As pessoas ficam alegres e felizes com aquelas palavras ali agradáveis. Mas ele não fala do pecado que Deus condena, não, queridos. Para ele, o mais importante ali é agradar as pessoas. Não importa a situação e o estado das pessoas, não. Não importa, contanto que as pessoas sejam agradadas e saiam dali alegres e felizes e possam contribuir naquele ministério, possam contribuir financeiramente. É uma coisa impressionante que está acontecendo nos Estados Unidos da América, filho. É uma coisa impressionante. E nós estamos aqui receosos que essa mesma forma aí de crescimento possa acontecer aqui no Brasil. Já imaginou? Já temos até tempo de Salomão, onde as pessoas estão aí dizendo, olha, é um lugar ali sagrado, é um lugar consagrado. Tantas pessoas elogiando aquele tempo de Salomão, queridos. Tanto movimento ali de prosperidade ali nesse lugar, queridos. Mas sempre o líder fica cada vez mais rico aqui na terra. O líder desse ministério de prosperidade, ficam cada vez mais rico e o povo cada vez mais pobre. Essa é a realidade. E as pessoas começam a se indignar com o Evangelho e começam a falar mal do Evangelho sem conhecer o Evangelho, pensando que o Evangelho se resume nesses líderes religiosos da mídia, pensando que o Evangelho é isso. Mas o Evangelho não são esses líderes religiosos, não, queridos. Não representa o povo evangélico, não. Esses líderes aí, da mídia aí, não. Que ficam falando de prosperidade, de tanto, de 1000, de não sei quanto que você vai ganhar 10 vezes mais. Não me representa esse tipo aí de evangelho, não, que não me representa, não. Eu não sou representado por essa gente, não. De forma nenhuma. Eu pego o evangelho e falo o que Jesus disse. Nesse mundo 3 aflições, mas tudo do ano eu venci o mundo. Então nós passaríamos por aflições. Quem não passa por aflição, por problema aqui em nossas vidas? Quem não passa? Então nós estamos sujeitos a doenças, enfermidades. Essa conversa ali, que esses líderes aí da mídia chegou a dizer, pare de sofrer, mentira de Satanás. Pare de sofrer, no sentido que a pessoa vai ter uma vida aqui. Agora, sem sofrimento, onde é que já se viu isso? Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, mas tudo do ânimo, eu venci o mundo. Então nós podemos sim passar por aflições aqui na terra, mas com a diferença, glorificando ao Senhor com alegria, sabendo que a nossa esperança está no Senhor. Nós podemos passar por aflições, mas tudo isso, nós podemos glorificar o Senhor, dizemos que Deus é grande no céu e na terra. E se nós passamos por tudo isso, e chegar ao dia da nossa partida, nós vamos ser recebidos pelo Senhor na glória, queridos. Nós vamos ser recebidos pelo Senhor na glória. Essa é a nossa esperança aqui na terra. Às vezes, por estarmos em aflições, por estarmos em lutas, por estarmos em problemas, nós temos a esperança, temos ali nosso consolo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Você é o meu sol quando minha vida está na escuridão. Você é o calor que aquece o inverno do meu coração. Então me faça entender que não dá sem você. É impossível viver sem teu amor. Já não posso viver sem
sem teu amor, Jesus. Sem você não dá. Glória seja o nome do Senhor. E assim o Senhor tem nos ajudado, queridos.